Vai ver ainda. Tá bom. Mas ainda minha proposta ainda está certa, tá em pé ainda, ok? Muito bem. Quero mais uma vez falar com Deus, pedir para Ele orientar nossas vidas, desafiar nossos corações. Depois de um tempo de louvor tão bom, tão gostoso, a gente precisa ouvir o que Deus tem para falar em nossas vidas, para que a nossa adoração cada vez seja melhor ao nosso Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essas canções que desafiaram os nossos corações, nos confortaram, nos consolaram também, quando lembramos que o Senhor é um Deus que mantém sua palavra, independente das circunstâncias, as suas promessas não falham, que o Senhor cuida, que o seu perdão está acesso, entre outras, como o Senhor sendo a fonte de toda água viva, como o Senhor sendo toda a alegria que nós precisamos. Muito obrigado por tudo isso. E isso nos ajuda a adorar o Senhor de uma maneira mais verdadeira, mais genuína. E que o Senhor aceite nossa adoração mesmo. Que o Senhor ouça nossas canções, nossas expressões de louvor e as aceite como aquele cheiro suave que algumas ofertas no Antigo Testamento produziam para o Senhor. Por favor, Pai, muito obrigado mesmo. Agora nos abençoe. Abra nossos entendimentos para a gente compreender a sua palavra, para a gente perceber quais rumos, quais direções o Senhor deseja nos levar e quais situações que precisam ser corrigidas em nossas vidas e quais palavras de desafio e de consolo nós vamos também receber nessa noite. Nós agradecemos muito. Eu peço a sua orientação sobre minha vida para que o Senhor me use como um vaso, um instrumento apenas, para que a palavra do Senhor seja aquela que brilhe em nossos corações. Eu oro por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oséias capítulo 7. Então eu posso dizer que nós estamos agora no meio do livro. Eu ainda não contei quantas mensagens, mas possivelmente já foram umas 14 mensagens no livro de Oséias. Não sei se eu estou competindo com Gênesis, também não contei, mas já foram. Você contou, Ricardo? Não, né? Quantas aulas em Gênesis, mas já foram bastante. E tem muito mais pela frente aí, né? Mas é bom estudar a Bíblia, é bom conhecer nosso Senhor. Semana passada eu falei que o povo estava dando uma resposta a Deus, com aquele amor artificial, aquele amor superficial, aquele amor natural. E agora há outras respostas também que foram dadas a Deus. Respostas ruins. O primeiro, o segundo e o terceiro mandamento que Deus deu lá no grande mandamento, os 10 mandamentos, conhecido também como o Decálogo, lá no livro do Êxodo. Segura aí em Oséias, eu vou ler o texto do Êxodo, quando Deus fala aqui para o povo. Deus tira o povo do Egito, e uma nação ela precisava de 3 elementos básicos para se sentir como nação, como povo. Israel precisava sentir isso. Um dos elementos é uma terra. Eles não estavam na terra ainda naquele momento, eles estavam no deserto. Eles precisavam de um rei também. Mas quem guiava, quem era o rei deles, era o Senhor. Lá para frente eles rejeitam esse governo de Deus, um pouco depois. E também eles precisavam de uma lei, eles precisavam de fundamentos. E aqui Deus dá então a lei para o seu povo em Êxodo 20. Diz assim: então falou Deus todas essas palavras. Olha só, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então,
Deus não simplesmente dá uma lei para o povo sem uma razão. Então, por favor, me escutem. Lembre quando vocês estavam naquela vida tão ruim de vocês lá no Egito? Fui eu que tirei vocês de lá. Aí ele dá a primeira lei. Não, primeiro dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Mas é impressionante, né? Como uma coisa tão direta, não há uma compreensão clara a respeito disso. O que é não terá outros deuses diante de mim? É não terá outros deuses diante de mim. Não precisa só apenas ouvir, nem precisa aprender, nem precisa saber ler. Precisa ter um ouvido para saber que Deus deveria ser o único para aquele povo. Mas lá em Oséias, a todo momento há uma série de questionamentos sobre a postura idólatra do povo de Deus. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E aí vai até o versículos 4 a 6 de Êxodo 20, descrevendo o que são essas esculturas. Também não precisa nem saber ler, só ter um ouvido para entender que qualquer objeto construído constituía-se na quebra do segundo mandamento. Qualquer tipo de imagem que reproduzisse ou não a intenção do povo a respeito de Deus ou de outra coisa qualquer. Então era para construir qualquer tipo de imagem que simbolizasse a Deus ou que fosse de outros deuses. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome de teu Deus em vão. Esse é um pouquinho mais difícil de entender, mas de qualquer forma, isso indicava uma falta de completo respeito com aquilo que Deus é. E todos esses 3 mandamentos, eles são claramente quebrados, transgredidos na vida do povo a todo o tempo. Mas quem havia pedido para eles isso? Era quem? Era Deus, o Senhor, que havia tirado o povo, que havia dado redenção ao seu povo, que havia dado libertação. E o povo de Deus deveria lembrar sempre disso, em todas as ocasiões, que Deus o tirou de uma situação extremamente caótica, da casa da servidão, libertou das prisões. Então, jamais eu colocaria qualquer tipo de Deus no lugar do Senhor. E aí nós olhamos essa cena e pensamos, mas não está tão claro, né? Como foi colocado hoje de manhã na aula de escola bíblica dominicana, mas não está tão claro, por que eles não compreendem? A cegueira espiritual, o pecado, a própria inclinação natural do homem nos leva, né? Levaram aquelas pessoas e nos leva também a não perceber o quanto nós nos afastamos de Deus, quantos ídolos nós criamos em nossos corações, quantos deuses ocupam o lugar do Senhor em nossas vidas e quanto nós levamos o nome de Deus em vão. Então, talvez o primeiro desafio aqui é tentar lembrar que Deus nos libertou. E se Ele não fez isso ainda na sua vida, é um problema mais sério ainda. Mas Deus nos libertou, e por isso eu não darei o meu coração a nenhum outro Deus, não construirei nenhum ídolo na minha vida, e reconhecerei sempre que o nome de Deus é santíssimo, justo e o único digno de toda a adoração. Oséias capítulo 7, logo no versículo 1, ele diz o seguinte: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel. Quando me disponho. A iniciativa de Deus, ela sempre está na frente.
Foi Deus que decidiu soberanamente nos salvar. A gente não pode sair daqui orgulhoso dizendo, bom, eu sou um bom crente, eu sou um bom sujeito, né? Como nós, na nossa cultura religiosa, no nosso país, nós falamos, não roubo, né? Não mato, não bebo, alguns mais santos dizem, não bebo, não fumo. Então, eu sou um homem santificado. Deus tem de me aceitar. Mas a Bíblia vai sempre mostrando que é preliminar que a atuação de Deus em termos de salvação. E a história de Israel vai mostrando isso. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, né? Eu estava muito assim inclinado a pensar no Êxodo, mas a gente vai dar um pulo um pouquinho para frente, senão você vai pensar, bom, até chegar Apocalipse eu já fui embora, não só você, como os professores também, no passo que nós estamos indo. Mas a história, quando nós olhamos, né, hoje pela manhã, quem estava presente, a história ali tão conturbada da família, e da família na qual estava a aliança, na qual estava a bênção do Senhor, e eles só aprontaram, fizeram tudo errado, todos ali. Mas a história vai mostrando que Deus toma a iniciativa de dar salvação, dar redenção ao seu povo. Eu selecionei alguns textos aqui, que eu já citei, de uma duas mensagens atrás, mas só para a gente lembrar do Salmo 136. Não precisa repetir comigo não, tá? Aquela leitura que eu fiz aqui. Mas olha o versículo 10. Só lembrar de como Deus vai tomando a iniciativa de promover redenção ao seu povo, de promover salvação ao seu povo. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. A salvação veio no final, né? Aí na última suposta praga, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, do meio do povo, né? Do meio daquela nação pagã, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Todo momento Deus tomando a iniciativa de salvar o seu povo, e por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre, mas precipitou no mar vermelho a Faraó e o seu exército. Olha a salvação de Deus a todo momento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, né, durante 40 anos, Deus conduzindo o povo, e o deserto não era um lugar abandonado, não? Era um lugar que tinha uma certa movimentação. Os bandidos prefeririam o deserto por causa das dificuldades de perseguição. Os animais preferiam o deserto, e Deus cuidou do seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos lembrou e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. O autor do Salmo 136, ele pega a história e vai mostrando como Deus vai tomando a iniciativa de libertar o seu povo a todo momento. E parece que a história ela vai clamar por redenção. Todas as vezes, meus amados irmãos, que nós falamos assim, alguém tem que nos livrar desse caos que nós vivemos. Alguém precisa dar um jeito nesse mundo. Em outras palavras, nós estamos clamando por redenção. E a todo momento Deus está oferecendo esta redenção. Então, na história do povo do Antigo Testamento, chamado do povo escolhido, chamado de povo de Israel, né? Aqui em Osé é chamado de Efraim também, chamado da casa de Deus, ou a casa de Israel, ele tem vários nomes, chamados filhos de Jacó. Então, você vai lendo o Antigo Testamento, aí, eles vão dando vários nomes, mas enfim, é aquela turma que saiu lá do Egito e caminhou até a terra de Canaã, onde tomaram posse, onde estabeleceram os reinos. Nós estamos se referindo a esse povo aí. E nessa trajetória, Deus
age como um redentor. Mas qual foi a resposta do povo diante de tão grande dádiva? Quais foram as respostas? A primeira resposta está aí no versículo 1 do capítulo 7 de Oséias. Foi a prática voluntária do pecado. Você vê que logo no comecinho diz aí, capítulo: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel e a curar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, a culpa de Efraim, como também a maldade, a presença do mal, literalmente, no meio de Samaria, ou Samaria para alguns. Estamos falando de um local e uma capital aqui, tá? De uma região e uma capital. Porque praticam a falsidade. Palavra falsidade também é traduzida até em algumas versões como decepção. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda dos salteadores. A corrupção era interna e a corrupção era externa. Essa palavra do profeta indica que o ambiente de pecado e de falta de santidade entre o povo chamado de povo santo, chamado de povo escolhido, era totalmente pecaminoso. Este era o clima entre o povo de Deus. Agora, deveria ser este o ambiente? De forma nenhuma. Israel foi escolhido para ser uma luz neste mundo. Israel foi escolhido para que as nações olhassem, para que os povos pagãos em volta de Israel, ou no meio de Israel também, olhasse e dissesse: vale a pena servir o Deus daquele povo. Porque olha só como aquele povo vive, olha como é a harmonia na casa das pessoas lá. Olha como aquela sociedade é uma sociedade próspera. O shalom de Deus está na vida daquele povo. Olha como aquele povo é santo nos seus negócios. Olha como aquele povo é íntegro na sua vida espiritual. Olha como que aquele povo adora voluntariamente a Deus. Israel deveria ser visto desta forma. Mas o que havia ali, iniquidade, culpa, pecado, maldade, corrupção interna e corrupção externa. O povo de Deus, aquele povo que deveria estar em constante festa de alegria e de adoração por causa daquilo, pelo que o Senhor fez para eles, eles estavam em um carnaval continuado. Não era só 4 dias, não. Ano após anos. Eles estavam assim. E eu creio que isso deve ser uma reflexão para nossas vidas, meus irmãos. Porque nós olhamos aquele povo e falamos: que povo mais ingrato. Como é que pode? Deus nos liberta lá do Egito com aquela mão poderosa, faz um monte de milagres, conduz o povo, leva, apesar de toda a murmuração, leva o povo até a terra, que ele diz que era uma terra muito abençoada, uma terra que mana, que mina leite e mel, uma terra em que quando foram fazer a averiguação, olha, trouxeram cachos de uva, precisava de 2 homens para trazer um cacho de uva. Que terra é essa, meu?
E Deus levou Israel, levou seu povo até lá. Qual era a resposta que esse povo deveria dar? Nós pensamos assim. E eles dão uma resposta. E a resposta que eles dão é essa aí: a prática voluntária do pecado. Agora, é uma reflexão para nossas vidas também. Se Deus me libertou do pecado, da condenação, se Deus me salvou, se eu fui colocado por iniciativa de Deus no ambiente do seu povo, do povo escolhido, se Deus decidiu fazer isso, se agora eu sou povo santo, como diz o apóstolo Pedro, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, se eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo, eu não deveria estar completamente entusiasmado com a minha fé. O que Deus havia feito para com o seu povo, a resposta seria uma adoração vibrante a Ele, constante ao Senhor. E o Senhor só pediu o sábado. E da mesma forma, eu não deveria estar vibrando em adoração. Olha o que Deus me fez, olha como que Deus me libertou, olha o que Deus produziu na minha vida, olha de onde Deus me tirou. Não deveria estar prestando um culto genuíno de adoração ao meu Deus. Não deveria eu estar procurando todos os meios de santificação, porque o apóstolo Paulo diz, né, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Não deveria eu estar procurando a vontade de Deus? Quando nós pensamos na história da igreja, quando eu falo da história da igreja, eu estou pensando logo depois que os apóstolos morrem, logo depois que o apóstolo João morre, não? Dali para frente começa então a história da igreja, depois daquilo que é chamado a era apostólica, a era dos apóstolos. Então até o século IV, no começo do século IV, que dali ano de 1313, 1320, a igreja sendo perseguida severamente, ela se santificava, porque o cabra, né, falando um português bem nordestino, o cabra tinha que ser macho para ser crente. Sabe por quê? Porque quando o cara se convertia, a sua família abandonava. O cara se convertia, o pescoço dele estava a prêmio. Tinha que ser macho mesmo, né? Ou tinha que ser uma mulher forte mesmo. As mulheres que se convertiam tinham que ser mulheres fortes, né? Corajosas, ousadas, né? Até o ano 313, mais ou menos. Depois a igreja passa por um momento de corrupção generalizada. Todo o povo se distancia da adoração do Senhor. Passa por um momento aqui chamado momento das trevas, momentos de obscuridade na história da igreja, onde há todo tipo de corrupção entre os cleros, entre os líderes e na própria igreja. Estava ruim o negócio, mas Deus interferiu na história também, para nos dar oportunidade de redenção. Então veio a reforma protestante no começo do século XVI, 1517. Veio a reforma, né? E com a reforma, irmãos, veio a liberdade de cada um de nós termos uma Bíblia em casa, lermos, conhecermos o Senhor. Veio a liberdade de toda a congregação participar na adoração. Veio a liberdade de nós estudarmos a Bíblia sem precisar da igreja traduzida para nós. Então, na própria história da igreja, assim como na história de Israel, Deus vai interferindo na história, trazendo redenção para nós. E qual é a nossa resposta a isso? Qual é a minha resposta diante de tão grande salvação? Qual é a minha resposta quando Deus interfere na história mundial para nos trazer salvação? E eu identifiquei uma segunda resposta do povo de Deus. A primeira é
foi a prática voluntária do pecado. Uma resposta muito negativa. A segunda também não fica distante. A falta de sensibilidade espiritual. Versículo 2, dá uma olhadinha aí, Oséias 7, 2. Não dizem no seu coração, não percebem, que eu me lembro de toda a sua maldade, pois os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Ficou um pouquinho complicadinha essa tradução, que é a tradução mais comum que nós temos aqui, mas eu vou ler eu acho que eu coloquei aqui na NVI, Nova Versão Internacional. Vocês vão observar aqui que essa tradução ficou mais clara, o que o autor quis dizer aí, talvez sem necessidade de tanta explicação. Deus falando, olha, mas eles, quem? O seu povo, não percebe que eu me lembro de todas as suas más obras. O povo havia perdido a noção do seu pecado e da sua necessidade do Senhor. Seus pecados os envolvem. E Deus fala, eu os vejo constantemente. Estou percebendo o que está acontecendo. Essa é uma das grandes questões quando o pecado começa a tomar conta de nossas vidas. Ele subtrai de nós, ele retira de nós toda a nossa sensibilidade espiritual. Nós não percebemos, o pecado nos cega, o pecado nos paralisa, o pecado mexe com a nossa doutrina, mexe com a nossa teologia, algumas vezes a tal ponto que nós justificamos nossos próprios pecados com a Bíblia. E se você está nesse ponto, chegou num nível espiritual medíocre, não sei se dá para baixar mais. O povo está dizendo mais ou menos assim, olha, Deus não vai levar em conta os nossos pecados. E Deus não fica ali contabilizando. Opa, Zezinho pecou, Marquinhos pecou, Vaguinho pecou. Deus não vai ficar fazendo isso. Então vamos continuar a nossa vida, porque pecar é bom. O ruim são as consequências, né? Mas quando nós somos cegados pelo pecado, nós pensamos exatamente como este povo estava pensando nesse momento, que Deus não está levando em conta. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Deus, ele é cheio de graça. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, sem dúvida alguma. Deus é bondoso, não temos dúvida nenhuma. Mas Ele também é santo, e Ele é justo. Nós aqui, né? O povo lá não tanto, né? Nós aqui adquirimos uma malandragem maior, né? Nosso conhecimento teológico, nossa liberdade de pensar, nosso direito de expor as nossas ideias, tá? E isso nos ajuda na justificação de que Deus não está considerando a minha falta de santidade. Se eu penso assim, eu estou insensível espiritualmente. Por quê? Porque para um filho de Deus, para nós todos, que conhecemos a graça do nosso Senhor, que conhecemos essa misericórdia tão ampla, todas as vezes que nós pecamos, isso deve doer nosso coração. Não tenho a ilusão de que nós vamos ficar sem cometer erros. Cometemos até uns que nós nem sabemos, mas nós erramos, nós pecamos. E aí um crente genuíno, que está em sintonia com o Espírito Santo, isso vai pesar no seu coração. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, tenha misericórdia de mim. Lembra daquela cena, né? É uma história que Jesus conta, né? Alguns olham como parábola, mas é uma história que Jesus conta,
em que duas pessoas subiram ao templo e elas iam confessar os seus pecados, iam ter um tempo com Deus. E uma se colocava no chão, dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A expressão lá é ser propício, né? Vem da ideia de propiciatório, né? O sangue que era colocado em cima da arca, o sangue da propiciação. Ele falava: ser propício a mim. Em outras palavras, tem misericórdia de mim, porque eu tenho pecado. E do lado dele estava um belo religioso, insensível, que dizia: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse sujeito aqui, ó. Esse cidadão de segunda classe espiritual. Nós não estamos olhando para as pessoas e dizendo quem não é espiritual. Deus também não está fazendo isso. Deus quer que os nossos corações sejam exatamente como aquele publicano, né? Sujeito odiado pelos judeus, fez na presença do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu até tento ser um bom cidadão, Senhor, mas eu não consigo. Qual é a resposta que nós damos para tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3 está aí projetado. Se, pois, tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, está se referindo a Ló lá atrás. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? No começo de Oséias, capítulo 7, eu queria redimir, eu queria salvar o meu povo, eu queria curar o meu povo. Mas quando eu olhei para eles, olha o que eu vi. O autor de Hebreus, ele está a todo momento chamando a atenção aos seus leitores. Qual tipo de resposta que eu vou dar a essa tão grande salvação que Deus me deu? Qual é a resposta? Oséias vai mostrando as respostas que nós não devemos dar. E a terceira resposta, e última dessa noite, elas continuarão semana que vem. Havia uma ausência de arrependimento. Versículos 3 e versículo 4. Diz o seguinte: com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Olha a coisa lá, o carnaval estava assim, ninguém queria, nem podia, nem suportava ouvir qualquer tipo de verdade. Olha como é categórica essa afirmação no versículo 4. Todos eles são adúlteros, né? Estavam, além de cometer os seus adultérios familiares, havia um tipo de adultério, um tipo de infidelidade para com Deus. Semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou, desde que a massa cresceu, até que ela seja levedada, né? O que é esse provérbio que ele está citando vai indicar? Vai indicar que a turma não queria parar de pecar. O que acontecia, né? Qual que era o processo ali do forno, né? Dessa ilustração do padeiro. A turma tinha um forno bem diferente dos nossos fornos. Eles cavavam algumas vezes forno no chão. Então fazia um buraco, tampava esse buraco com barro, jogava a brasa ali dentro e a região esquentava. E ele colocava o pão lá em cima, ou próximo a esse forno, até que o fermento fizesse seu efeito e eles pudessem comer o fermento, né, comer o pão. E se o pão não crescesse, né, pelas razões aí diversas, o padeiro ia jogando
lenha, para o fogo o forno não esfriar. E aí o autor, né, vista essa situação comum da turma ali, ele diz, olha, vocês são assim, quando a coisa está acalmando, quando a coisa está melhorando, assim como o padeiro joga lenha, né, para aquecer o fogo, vocês continuam multiplicando o pecado de vocês. Mas o momento de parar é agora. Lá na frente ele vai falar, né, do tal do pão, né, o versículo 8, né, que eles deveriam virar o pão para não queimar. Olha, dá uma olhadinha no versículo 8. Né, vocês estão esquentando o fogo e colocando o pão de uma maneira só. Não estão virando o pão. Isso significava o quê? Que você teria uma parte do pão queimada, amarga, estragada, e outra crua. Não serve para nada. E talvez esse fato cultural que Oséias levanta e escreve era para dar um alerta ao povo. Gente, vocês precisam acordar. O pecado de vocês está produzindo resultados ruins. É hora do arrependimento. É a hora de abandonar o pecado. E talvez isso seja semelhante à minha vida. Eu peco e tudo bem. Deus não está contabilizando, como eles falaram anteriormente. Eu abandono a minha vida de santidade e pouco importa. Mas o autor dos Hebreus também, ele faz uma advertência a nós. A todo momento o profeta Oséias, o Deus está falando através do profeta Oséias para que o povo abandonasse o pecado, abandonasse as suas práticas e se voltasse a Deus. O começo do capítulo 8, você pode olhar aí que ele diz, emboca a trombeta, é isso que está aí, não é? Emboca a trombeta. Ele vem como a águia. Dois fatores de advertência muito grandes. Quando alguém colocava a trombeta e tocava a trombeta, era sinal do quê? Que estavam vendo a fumaça, né? A poeira levantada pelos inimigos a quilômetros de distância, mas os inimigos iam chegar. Ele só estava avisando, gente, olha, arruma, quem quiser fugir é hora de fugir, quem quiser se armar é hora de se armar, quem quiser, né, se esconder, os inimigos vão chegar, é uma questão de tempo, não tem nada que os impeça. E a outra figura, ele usa a figura da águia. Quando a águia, ela se prepara, ela focou, concentrou-se, e decidiu atacar a sua presa, é fatal. Ela não escapa. Não importa. Não tem chance. Então, Deus está avisando para essa turma, olha, toma cuidado. O que vocês estão fazendo, quais as respostas que vocês estão dando àquele que redimiu vocês, aquele que libertou vocês. E nós, agora, séculos depois, 2.700 anos após essa profecia aqui, nós também somos continuamente avisados. Jesus está voltando. Quando nós tomamos a ceia, tomamos e logo no final das instruções, ele diz, faça isso até que ele venha. Então nós esperamos o nosso Senhor. É certa a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar dando o quê? Respostas pecaminosas, falta de sensibilidade espiritual.
Quais são as respostas? Falta de arrependimento? Gostaria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os seus olhos e falasse com Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, recebeu o dom da graça, recebeu a abundância da graça do Senhor, baixe sua cabeça, feche seus olhos, fala com Deus. Senhor, eu tenho dado respostas que não agradam a Ti, mas eu sei que o Senhor está a todo o tempo redimindo, me libertando, me salvando. Fala, Senhor, então me ajude a dar uma resposta que agrade, uma resposta que seja a sua vontade. Fala, Senhor, eu quero a santificação. Eu quero abandonar o pecado na minha vida e quero continuar na santificação. Eu não quero, Senhor, apresentar uma falta de sensibilidade espiritual. Mas eu quero dar uma resposta de uma espiritualidade verdadeira, genuína a Ti. Também, Senhor, eu não quero me colocar como alguém arrogante, que não dependa do Senhor. Eu quero depender do Senhor em todas as coisas. Não quero justificar o meu pecado. Eu quero sempre chegar diante do Senhor como aquele publicano na história contada por Jesus. Tem misericórdia de mim. Sê propício a mim. Derrama seu sangue que limpa, que cura, que liberta sobre a minha vida. Se você não conheceu a graça do Senhor Jesus Cristo, precisa conhecê-la, ela é maravilhosa. Você pode me procurar, falar comigo. Ou com algum crente que você conhece aqui, fala com ele. Eu quero conhecer essa graça de Jesus. Você conhece, apresenta para mim. E se você está vivendo uma vida cristã, né, boa, continue assim, isso agrada a Deus. E peça, Senhor, não me deixe ficar cego espiritualmente. Não me deixe nunca que o pecado me atrapalhe. Que o pecado interfira, interrompa na minha caminhada cristã. Pai, eu agradeço muito mesmo ao Senhor. Nós precisamos de ser desafiados. A nossa inclinação sempre é nos distanciar de Ti. Por isso que eu sempre clamo por misericórdia para nossas vidas. Porque nós precisamos. Eu e meus irmãos aqui, nós precisamos dessa misericórdia ativa em nós, trabalhando para que os nossos corações não sejam endurecidos pelo pecado, o pecado que nos vai afastar do Deus vivo e verdadeiro. Senhor, nós olhamos a história e até criticamos, né? até dizemos, olha, mas o povo era muito cego, mas nós somos semelhantes a eles. O Senhor nos deu grandiosa salvação em Jesus Cristo. E muitas vezes a nossa resposta é uma resposta pecaminosa. Uma resposta com total falta de sensibilidade. E uma resposta também com arrogância e orgulho. E nunca quebrantada, nunca arrependida. Por isso que nós estamos aqui ouvindo a sua palavra e desejando que seu Espírito Santo trabalhe em nós. Muito obrigado, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão aqui presente. Que cada um experimente essa paz maravilhosa durante essa semana. Experimente a consolação do Espírito Santo. Experimente também a bondade tão extensa e infinita do nosso Deus.
para que no nosso viver demos respostas que agradam ao Senhor, respostas santas com nossas vidas. E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja continuamente glorificado em nossas vidas. Porque a Ele, ao nosso Senhor, a Ele seja toda glória para todo sempre, toda honra para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe todos. Tenha uma semana na graça de Cristo.